E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Lovecraft Country, que nesse 2020 pandêmico caótico que a gente está tendo é uma das melhores coisas que surgiu, muito por conta da narrativa que é muito bem contada, por conta de atuações excelentes dos atores que tem, só tem ator maravilhoso nessa série, e também muito por conta de uma história bem marcante feita na qualidade da HBO que a gente está muito acostumado a assistir ao longo do tempo. E por que é tão interessante ter todo esse cuidado com Lovecraft Country? Por causa que ela conta uma história de um momento que deveria ter se perdido no tempo, de várias coisas que acontecem, mas que infelizmente não se perderam. Pois por mais ficcional que seja essa retratação misturando os contos Lovecraft com o racismo americano, infelizmente isso é uma coisa muito atual nos dias de hoje. A série foi baseada no livro que tem o mesmo nome, que você encontra por Território Lovecraft aqui, que é escrito por Matt Ruff. Quando Matt Ruff escreveu o roteiro dessa série, basicamente, era voltado especificamente para ser uma série. Só que ele não encontrou ninguém que comprasse a ideia dele na época que ele fez, ele construiu sua história, então ele adaptou a narrativa que ele contava para uma série para ser descrita como um livro. E isso é um fator muito interessante e que faz a série ser tão envolvente nos livros. A história contada na série ser envolvente nos livros. Segundo os especialistas de leitura que gostam de ler, porque eu ainda não li o livro. Só que qual que é a grande questão de Lovecraft Country? É por causa que o Matt Ruff, ele subverteu toda a questão que provavelmente o H.P. Lovecraft tinha na cabeça ao escrever o livro e ao dar esse protagonismo para personagens negros. O motivo disso eu vou explicar já para vocês no vídeo. Porém, assim como o H.P. Lovecraft, o Matt Ruff também é um homem branco, ele não é negro. E para isso, para, entre aspas, fazer uma correção histórica aqui, a HBO foi atrás do Jordan Peele e da Misha Green para desenvolver essa série para ela. E também do J.J. Abrams, só que ele ainda tá no cantinho da disciplina do Star Wars 9, então a galera tá deixando ele meio de lado. E isso ajudou, logicamente, a se fazer uma narrativa para os personagens mais assertiva do que o Matt Ruff faria para a cultura negra. E a gente pode notar isso através dos personagens que movimentam a série, como por exemplo o Atticus, que é um herói de guerra americano que lutou na Guerra da Coreia. E ele tem a leitura como sua grande paixão e refúgio, visto que ele é um cara que cresceu num ambiente familiar meio hostil, tá ligado? Onde tinha de se provar ou se encontrar com um homem, além de toda a questão racial da época. E tudo isso fez com que ele tenha uma personalidade muito explosiva, ele é um cara muito difícil e tudo mais, e quem sofre bastante com isso é a sua, vamos colocar assim, companion na série, que é a Letitia, que fez a Ave de Rapina como a Canário lá, ela tá totalmente diferente, e que é amiga de infância do Atticus, eles desenvolvem uma relação na série, e ela é extremamente carismática e apaixonante. E como se não bastasse isso, ainda é uma mulher forte e que possui uma essência em lutar pela resistência dos direitos negros. Assim como o tio George, o tio do Atticus, que é a principal inspiração dele, pois ele também é uma leitura, tem uma grande biblioteca em casa com vários clássicos, e o trabalho que o tio George desenvolve é uma espécie de guia que atualiza onde que os negros podem, vamos colocar assim, trafegar tranquilamente nos Estados Unidos. E ele é casado com a Hippolyta, que é uma astrônoma, só que pelo fato dela ser negra, ela nunca teve seu trabalho devidamente valorizado, reconhecido. Tanto que brancos assinavam as suas descobertas na astronomia. Isso fez com que Hippolyta fosse uma mulher reprimida e que sente uma frustração muito grande por conta de não ter a chance de ser reconhecida e de realizar seus sonhos. Resumindo-se a, entre aspas, apenas ser uma mãe de família. E o irmão do tio George e pai do Atticus é o Montrose, que tem sérios problemas com o alcoolismo, mas é algo relacionado a uma controversa formação dele como ser humano, que ele parece ainda não ter se encontrado devidamente, mas que vai trazer grandes respostas sobre o perfil dele na série. Assim como a personagem da Ruby, que é a irmã da Letitia, e é uma mulher que sente muito as dores do crescimento e tem traumas ligados à sua formação
como mulher, e que apesar de demonstrar externamente o orgulho de quem ela devidamente é, internamente vive com vários conflitos muito intensos para se identificar nessa sociedade. E por fim a gente tem a personagem da Cristina, que é uma mulher branca, feiticeira e que entende muito bem como funciona a questão do privilégio na sociedade. No caso ali da série, bem o privilégio branco. E ela sabe nessa história, ao contrário da grande maioria dos personagens brancos da série, o valor que o negro tem em todo o contexto. Só que não necessariamente ela usa isso de um modo assim positivo. E partindo da Cristina, tem uma coisa muito interessante, pois toda essa descrição de personagens que eu fiz pra vocês agora não necessariamente seria algo que o HP Lovecraft pensaria. Na verdade, não tem nada a ver muito provavelmente com o que o HP Lovecraft pensaria, pois o HP Lovecraft cresceu no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, onde era meio que comum você ser preconceituoso, tinha escravidão nos Estados Unidos ainda, e ser xenofóbico com quem vinha de fora. Ou seja, o racismo estava entranhado na cultura do HP Lovecraft. E para corroborar com todo esse perfil que eu acabei de escrever do HP Lovecraft, a gente tem vários ocorridos na história americana que eu vou mencionar aqui e que ajudam a gente a entender, se é que ainda não entendeu, por que essas coisas aconteciam. Como, por exemplo, o massacre de Tulsa, que resumidamente se tratou de um massacre, de um genocídio feito por brancos contra negros em Tulsa, nos Estados Unidos. A região na época, que era por volta de 1920 ali, era muito forte economicamente e ela era comandada pela cultura negra do local. E isso gerou a ira. E foi um massacre tão intenso, mas tão intenso, que ficou quase 100 anos escondido na cultura americana. É coisa de 15 anos atrás que os relatos de Tulsa vieram à tona. E eu não vou estender muito mais aqui por conta de que, com certeza, tem um material muito mais vasto, muito mais completo para falar sobre o massacre de Tulsa que você acha facilmente na internet. E na própria série tem esse relato, pois o Montrose, a Hippolyta e o tio George viveram esse momento no episódio que é maravilhoso. Eu vou me ater a spoilers aqui, porque eu gosto que você assista a série e tenha experiência positiva assim como eu tive. Outro fator também que aconteceu nessa época foi, como eu citei, o guia para negros sobreviverem na América, que no caso é o Green Book, que até teve o filme recentemente, que concorreu ao Oscar com uma Mahershala, com o Viggo Mortensen. Só que tem uma questão que nesse ponto Lovecraft Country acerta, que é fazer uma obra retratando uma história negra feita por negros, e o Green Book ele é criticado por conta disso, pois acabou que o filme Green Book, na hora de contar essa história, não ficou muito legal porque foi um filme de negros feito por um diretor branco. Isso não acabou retratando a veracidade dos fatos, que era o quê? Que se os negros na época não andassem nos locais que teoricamente o Green Book indicava para eles como seguros, eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, eles poderiam acabar na mão do Ku Klux Klan e acabar sendo executados simplesmente por ser negros. E isso foi suavizado no filme, e que era a grande realidade e a grande função que o Green Book tinha. E por fim, que não é tão retratado na série, mas tem uma menção principalmente no personagem do Atticus, que é a Guerra na Coreia, que era na época da Guerra Fria, e é um período que na história se estende mais ou menos desde a Guerra da Coreia até a Guerra do Vietnã, que se tem um registro de que percentualmente os soldados negros que iam para o fronte de batalha defender os Estados Unidos morriam mais que os soldados brancos. Mas, como eu disse, não é só essa obra que retrata essas questões voltadas à cultura negra que sofreu ao longo de anos e anos nos Estados Unidos. O lado positivo dessas histórias virem à tona atualmente é que a gente tem várias obras muito bem feitas que retratam muito bem essa época, como por exemplo o Destacamento Blood, que fala muito bem dessa questão que eu falei da guerra, do soldado negro morrer muito mais, as próprias coisas que o Tio de Gambino tem produzido, Atlanta, todo o contexto do clipe do This Is America. A gente tem também, por exemplo, o próprio Infiltrados na Clã, que eu acabei de mencionar, do Spike Lee, que também traz essa questão muito forte, e principalmente, de modo mais recente, a série do Watchmen, que é uma coisa maravilhosa, feita pelo Damon Lindelof, que foi usada uma estrutura de desenvolvimento muito parecida com o que é feito no Lovecraft Country, só que não está recontando a história de Watchmen, mas sim atualizando, vamos colocar, dando uma continuidade para essa HQ do Watchmen, dar uma atualizada nos conceitos, explicando a importância da cultura negra num contexto geral assim, e vai desde essa questão que eu falei do massacre de Tulsa até a Guerra do Vietnã. Então é muito bacana vocês procurarem, se por acaso vocês nunca leram Watchmen na vida,
leia e assista a série, por favor. E além de todos esses contextos que eu falei, tem outro fator muito importante que deixa essa série relevante. Mas antes de falar o que é, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador. Compartilha com os amigos, ajuda, passa lá no WhatsApp, no Facebook. A gente não pode falar esses nomes aqui, mas para você compartilhar a gente tem que falar. Que isso ajuda a gente bastante no conteúdo, a fazer um conteúdo legal para vocês. Comente aqui embaixo com sugestões que a gente pode fazer e tal. E também vou indicar para vocês tanto o nosso podcast lá, o Sala da Discord, que fez um especial na época do This America, falando um pouquinho também de Pantera Negra e todas essas questões que envolvem a cultura negra que sofreu. E os vídeos também da época do Pantera Negra, que eu dei um contexto maior da história num período assim, depois disso assim, mas logicamente sempre procure, estude e busque informação correta em tudo que for fazer na vida. E além disso, você deve estar falando, não, mas um branco falando de cultura negra, de Lovecraft, ele não tem muito lugar de fala. De fato, eu sei que eu não tenho lugar de fala. Tanto que, até para esmiuçar mais a série nos detalhes e da representatividade dela, assim, faremos uma live nesse canal maravilhoso, no dia 21 de outubro, às 8h30 da noite, na próxima quarta-feira, falando especificamente de Lovecraft Country. Vou receber uma galera aqui pra gente trocar ideia, uma galera que tem o lugar de fala correto, pra gente explorar todos os detalhes que fazem Lovecraft Country ser essa série, talvez a melhor do ano. E no ano que a gente teve uma segunda temporada excelente de The Boys, que você também cobriu aqui, assista também, que a gente falou várias discussões que eu tenho nesse vídeo lá. Mas o fator que eu falei que é importante aqui é que muito provavelmente todas as obras que o H.P. Lovecraft fez pensando nas criaturas que aterrorizam ele para colocar nas obras dele, surgiram desses problemas que eu falei, esses preconceitos que ele tinha com a cultura negra e com a xenofobia estrangeira. E aí a gente entra num ponto muito delicado, pois ele desenvolveu tudo isso baseado nos medos deles e praticamente criou uma estrutura base para o terror na história, basicamente, que se inspirou. Os contos de terror que provavelmente você conhece tem uma inspiração na estrutura que o H.P. Lovecraft definiu na sua história, entendeu? Definiu na escrever suas narrativas, a tensão do suspense, como aplicar em determinada cena, e ele pensou isso através de seus medos que não deviam ser medos de verdade. Mas aí você vai cancelar a obra do Lovecraft, você vai desconsiderar tudo que foi feito, vai desconsiderar toda a história, toda a inspiração que teve em cima dos contos que ele escreveu. Eu acho que é nesse ponto que Lovecraft Country e até a série do Watchmen, numa escala um pouco menor, são importantes, porque gerando obras novas baseadas em contos de origens tortas, ajustam e fazem uma justiça histórica com o que deve ser eticamente correto nos dias de hoje. Pois elas podem ser uma saída para essas obras que tinham um viés controverso nos dias atuais serem disseminadas ao passo que você corrige o que foi historicamente construído de modo torto. E através de construções assim, de séries assim, que a gente segue com o canal, esperando você na live de Lovecraft Country para discutir todos os detalhes dessa série excelente. Então eu me despeço por aqui, curta o vídeo, comente, ajuda a gente a fazer um conteúdo legal e até o próximo analisador.